com Paulo Estevão, este livro grandioso que tem trazido tantos ensinamentos e tantas emoções para todos nós. Eu espero que vocês estejam bem, em paz, com saúde, agradecendo sempre pela companhia de vocês. Desejo que, mais uma vez, esta noite, a gente possa ter um estudo com muita paz e muita harmonia para todos nós, nos dois campos da vida. Para iniciarmos as tarefas desta noite, a prece de abertura fica por conta do Albertinho. Pode começar. Queridos irmãos, boa noite a todos, estejamos todos com Deus. Elevemos nossos pensamentos às altas esferas espirituais, para que possamos receber as bênçãos, a luz e o amor do querido Mestre Jesus. Que os nossos estudos de hoje sejam pautados pela harmonia, pela fraternidade e por essa luminosidade amorosa que o querido Pai Celestial envia para nós. Que nós possamos, com esses ensinamentos, também caminharmos no nosso dia a dia, distribuindo amor, fraternidade para todos aqueles que chegam e cruzam o nosso caminho. Nos abençoe, querido arquiteto do universo, que assim seja, graças a Deus. Bem, esse é o nosso encontro de número 41, e já um bocado de tempo estudando esse livro. Bem, antes de projetar o texto, eu vou voltar no Skype e verificar se... Aliás, porque eu vou mudar de tipo de arquivo. Bom, gente, nós estamos na segunda parte, no capítulo 3, cujo título é Lutas e Humilhações. Nós vamos encontrar muitas emoções também nesse capítulo, já com Saulo completamente diferente daquele Saulo dos capítulos iniciais, e nós paramos no ponto em que ele estava na sinagoga em Damasco, depois de ter saído de Palmira, voltou para Damasco, encontrou-se com Ananias, encontrou-se com aqueles cristãos simples, humildes, já tendo ficado na casa deles, e Ananias dessa vez concordou que ele fosse falar na sinagoga, mesmo porque os judeus que haviam se convertido aos ensinamentos de Jesus já estavam causando alguns problemas, porque estavam trazendo, levando para a vivência do evangelho as práticas judaicas, e exigiam que todo aquele que não fosse judeu e que fosse se converter aos ensinamentos de Jesus, deveria primeiro seguir as leis de Moisés. Então, essa infiltração bem sutil que já estava acontecendo preocupava Ananias e começou a preocupar Saulo também. Então, o alvoroço foi total. Inicialmente não o reconheceram devido à sua aparência física completamente diferente, mas quando ele começou a falar de Jesus, foi imediatamente identificado e foi informado de que havia um mandado de prisão contra ele, expedido pelo Sinédrio. E ele, então, diante da confusão que se armou, ele disse: Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel. E com isso, ele saiu da sinagoga, deixando todo mundo boquiaberto, sem saber o que fazer. Então, foi aí que nós paramos neste parágrafo, que o pessoal, os que estavam presentes na sinagoga, ficaram completamente aturdidos, em silêncio, sem saber o que fazer.
E Saulo, então, sai da sinagoga e, caminhando pelas ruas estreitas, desapareceu ali das vistas daquela gente. Então, é a partir daí que nós vamos continuar, e inicialmente com o Albertinho fazendo a leitura para nós. Já está visualizando aí? Já apareceu para todos aí? Tudo pode começar, Albertinho. Como se despertasse, após o audacioso desafio, a reunião degenerou em acaloradas discussões. O arquissinagogo, que parecia sumamente impressionado com as declarações do ex-rabino, não ocultava a indecisão, relutando entre as verdades amargas de Saulo e a ordem de prisão imediata. Os companheiros mais enérgicos procuraram levantar-lhe o espírito de autoridade. Era preciso prender o atrevido orador a qualquer preço. Os mais decididos puseram-se à procura imediata do pergaminho de Jerusalém, e logo que o encontraram, resolveram pedir auxílio às autoridades civis, promovendo diligências. Daí, a 3 horas, todas as medidas para a prisão do audacioso pregador estavam assentadas. Os primeiros contingentes foram movimentados às portas da cidade. Em cada uma, postou-se pequeno grupo de fariseus, secundados por 2 soldados, a fim de burlarem qualquer tentativa de evasão. Isso. Só uma palavrinha estranha que apareceu aqui, Albertinho, a palavra arquissinagogo significa o chefe da sinagoga, tá? E quando você quiser fazer algum comentário no final de cada parágrafo, pode parar, pode falar, viu, Albertinho? Sim, sim. Nós estamos aí revendo, né, praticamente trechos da primeira parte, né? Uhum. Que justo o doutor da lei começou a ser perseguido, né? Como um fora da lei, justamente por defender, né, as palavras de Jesus, né? Uhum. E agora, né, ele começa, né, a experimentar do remédio que ele estava aplicando anteriormente, né? Sim. Em seguida, iniciaram a devassa em bloco na residência de todas as pessoas suspeitas de simpatia e relações com os discípulos do Nazareno. Saulo, por sua vez, afastando-se da sinagoga, procurou avistar-se com Ananias, ansioso da sua palavra amorosa e conselheira. Como a gente estudou, né, nas semanas passadas, né, Saulo também estava percebendo, né, como essas pessoas que faziam as perseguições, mas de forma exagerada, né, deixando aparecer todo aquele ódio que tinham dentro do coração, né, Uhum. porque Saulo ele queria aplicar a lei, né, mas Sim. ele, pelo próprio exemplo dele, os comandados dele aplicavam a lei, mas de forma muito cruel contra os Sim. perseguidos, né? Sim. Isso Saulo começou a perceber agora o tão forte da situação. O resultado da iniciativa dele, né, anteriormente, né? Isso. O sábio velhinho ouviu a narração do acontecido, aprovando-lhe as atitudes. Sei que o mestre, dizia o moço por fim, condenou as contendas e jamais andou entre os discutidores, mas também jamais contemporizou com o mal.
Estou pronto a reparar meu passado de culpas. Afrontarei as incompreensões de Jerusalém a fim de patentear minha transformação radical. Pedirei perdão aos ofendidos pela insensatez da minha ignorância, mas de modo algum poderei fugir ao ensejo de afirmar-me sincero e verdadeiro. Acaso serviria ao mestre humilhando-me diante das explorações inferiores? Jesus lutou quanto possível e seus discípulos não poderão proceder de outro modo. Né? Ou seja, né, são os exemplos, né, que estão nos saltando, né, às vistas. Né? Primeiro, o exemplo de Saulo, que nada mais ele estava tentando ou estava querendo defender as leis de Moisés. Né? E, agora aparece, né, o exemplo de Jesus, né? Não só para ele, mas para todos os apóstolos e seguidores. Né? Se ele está dizendo, se ele tiver que se humilhar diante das explorações inferiores, ele vai fazer, porque foi o que Jesus fez para nos dar o exemplo, né? Quando ele foi dado. O bondoso ancião... Só um instantinho, Albertinho. Precisa ficar muito claro aqui para nós, gente, que Saulo não estava fugindo de ser preso. A questão não era essa. Por que ele não se deixou prender, então, pelos sacerdotes lá da sinagoga? Por que ele fugiu? A questão é que ele tinha um propósito muito maior, porque para ele, se ele já fosse preso naquele momento, pouco ele poderia testemunhar da sua renovação, da sua grande transformação. Preso, ele pouco conseguiria diante daqueles a quem ele havia ofendido. Porque diante daqueles que estavam lá na sinagoga, ele não tinha maltratado ninguém. Ele não tinha perseguido nenhum daqueles que estavam na sinagoga em Damasco. A questão principal dele era com aqueles que ele havia ofendido em Jerusalém, porque o foco maior da ação dele foi em Jerusalém. E sobretudo, com o pessoal da Casa do Caminho, os apóstolos. Então, Saulo tinha um propósito superior, que seria muito banal, seria muito simples. Tá bom, vocês querem me prender? Tudo bem, mas em relação ao pessoal, aos cristãos de Damasco, ele não fez nada. Ele não fez nada contra nenhum cristão em Damasco. Ele tinha algo muito superior àquilo. Então, ele não estava fugindo porque ele não queria ser preso, tinha medo de ser preso, nada disso. Mesmo porque, se ele fosse preso, de alguma maneira, ele acabaria encontrando uma forma dele sair da prisão. Por isso que ele fala aqui, eu vou me humilhar diante das explorações inferiores, ou seja, aqueles que estavam na sinagoga e escutaram a voz dele, não sofreram a crueldade dele, das perseguições dele, não sofreram nada, só ficaram chocados com as palavras dele, e não passava disso. Então, se ele se deixasse prender, ele ficaria na mão de pessoas que não tinham sofrido a crueldade dele como doutor da lei. Então, ele tinha que ir para Jerusalém. Era lá que ele iria colher os resultados daquilo que ele havia plantado. A aprovação maior dele, porque, olha, o título desse capítulo é Lutas e Humilhações. A humilhação maior dele não foi lá na sinagoga em Damasco, nas duas vezes, porque essa é a segunda vez que ele ia na sinagoga. A questão principal, as humilhações maiores, ele iria encontrar em Jerusalém, como a gente vai ver nesse capítulo. Tá bom? Então, para não ficar achando, mas Saulo já estava fugindo de ser preso. Não, a questão não é essa, né? Precisa ficar bem claro isso. Pode continuar, Albertinho.
bondoso ancião acompanhava-lhe as palavras com sinais afirmativos. Depois de confortá-lo com a sua aprovação, recomendou-lhe a maior prudência. Seria razoável afastar-se quanto antes dali, do seu Tugúrio. Tugúrio é casebre. É o casebre onde Ananias vivia. Faça uma ideia, né, gente? Onde que Ananias vivia. Sim, sim. Os judeus de Damasco conheciam a parte que tivera na sua cura. Por causa disso, muita vez suportara as injúrias e remoques. Certo, procurá-lo-iam ali para prendê-lo. Assim era de opinião que se recolhesse à casa da consoror lavadeira, onde costumavam orar e estudar o Evangelho. Ela saberia acolhê-lo com bondade. Consoror é camarada, né? Oi? Como se fosse uma comadre, né? Comadre, isso. Isso. Gente, sabe quando... essa colocação que Ananias faz, veja, Ananias era um pobre idoso, cristão. Lá em Jerusalém, aliás, em Damasco, os judeus sabiam que Ananias tinha curado o doutor da lei, Saulo. Todo mundo sabia. Então, olha o pensamento de Ananias. Eles vão vir procurar Saulo na minha casa primeiro, porque lá em Damasco, Ananias era conhecido. Aí, a sugestão de Ananias, que Saulo fosse para a casa da lavadeira. E o que me chama a atenção aqui, gente, é o seguinte: quanto, em muitas situações, o quanto é útil, é providencial ser pobre e anônimo. Porque essa lavadeira era uma pessoa pobre e anônima em Damasco. Somente os cristãos sabiam que lá na casinha dela, no salãozinho da casinha dela, é que os cristãos se reuniam. Então vejam como às vezes a situação aparece uma solução, uma saída, uma possibilidade de solução, justamente por meio dos anônimos. Quem é que se importaria numa sociedade daquela época com uma simples lavadeira? Viúva ainda com um filho doente. Quem vai se preocupar com esse tipo de gente? Entendeu? Então, vejam como a ação divina é providencial, às vezes pelos caminhos mais improváveis. Porque perante a sociedade, que poder uma lavadeira teria daquela época? E até hoje? Nenhuma. Era uma pessoa que simplesmente não existia, porque a sociedade era extremamente machista. Veja que por aqui todos são homens, né? O negócio aqui é sempre entre pessoas do sexo masculino. As mulheres estão sempre por trás dos bastidores, como é o caso desta lavadeira. Uma pessoa humilde, desconhecida, anônima, pobre, que vai ser por meio dela que Saulo vai conseguir sair dessa situação. Muito, muito importante isso, viu, gente? Pode continuar, Albertinho. E a importância também de Ananias no caminho de Saulo, né? Sim. Como nas horas mais críticas, Sim, era o Ananias que o surgia conselho. e assim, sinalizava como deveria Sim. Saulo caminhar. Né? Saulo atendeu ao conselho sem hesitar. Daí a 3 horas, o velho Ananias era procurado e interpelado. Ah lá, tá vendo? Atenta à sua conduta discreta, foi recolhido ao cárcere para ulteriores averiguações. Ah lá. Fato é que, inquirido pela autoridade religiosa, apenas respondia: Saulo deve estar com Jesus. Nos seus escrúpulos de consciência,
O generoso velhinho entendia que, desse modo, não mentia aos homens, nem comprometia um amigo fiel. Depois de preso e incomunicável 24 horas, deram-lhe liberdade após receber castigos dolorosos. A aplicação de 20 bastonadas deixaram-lhe o rosto e as mãos gravemente feridos. Contudo, logo que se viu livre, esperou a noite e, cautamente, encaminhou-se e achou Pana humilde, onde se realizavam as prédicas do caminho. Reencontrando-se com o amigo, expôs-lhe o plano que vinha remediar a situação. Isso, aí ele foi lá para a casa da lavadeira, né? Se encontraram lá. Isto. Quando criança, exclamou Ananias prazeroso, assisti à fuga de um homem sobre os muros de Jerusalém. E como se recapitulasse os pormenores do fato, na memória cansada perguntou: Saulo, terias medo de fugir num cesto de vime? Por quê? Disse o moço sorridente. Moisés não começou a vida num cesto sobre as águas? O velho achou graça na alusão e esclareceu o projeto. Não muito longe dali, havia grandes árvores junto dos muros da cidade. Alçariam o fugitivo num grande cesto, e depois, com insignificantes movimentos, ele poderia descer do outro lado em condições de encetar a viagem para Jerusalém, conforme pretendia. O ex-rabino experimentou imensa alegria. Na mesma hora, a dona da casa foi buscar o concurso dos 3 irmãos de mais confiança. E quando o céu se fez mais sombrio, depois das primeiras horas da meia-noite, um pequeno grupo se reunia junto à muralha, em ponto mais distante do centro da cidade. Saulo beijou as mãos de Ananias, quase com lágrimas. Despediu-se em voz baixa dos amigos, enquanto um lhe entregava volumoso pacote de bolos de cevada. Na copa da árvore frondosa e escura, o mais jovem esperava o sinal. O moço tarsense entrou na sua embarcação improvisada e a evasão se deu no âmbito silencioso da noite. Gente. Reforçando o que você falou, né? Ele não está fugindo de ser preso. Não. Novamente, Ananias, com essa ideia, né? Colocou Saulo no caminho da sua missão. Sim. Desculpe interromper. Imagina, gente, pensando que aqueles eram os últimos momentos que Saulo estava na companhia dos cristãos de Damasco. Certamente nunca mais veria aquelas pessoas na sua vida. Então, a despedida também era muito emocionante. E, novamente, vem aqui a questão da simplicidade, do anonimato, da bondade verdadeira. Alguém lhe entregou bolos de cevada. Imaginem com que amor essa pessoa fez isso, gente. Porque Saulo estava saindo com a roupa do corpo. E a roupa do corpo que ele vestia não era a mesma roupa que ele tinha como doutor da lei. Né? A transformação física que tinha se operado nele naqueles anos no deserto. E ele iria a pé de Damasco para Jerusalém. Então, o que ele levou para comer, alguém se lembrou, alguma alma bondosa se lembrou de dar a ele alguma coisa para ele levar para comer.
E aquele era o último instante, a última vez que Saulo estava ali junto com aqueles corações pobres, humildes, anônimos, insignificantes para a sociedade, ajudando a fuga dele dentro de um cesto de vime, onde certamente a lavadeira botava suas roupas, né, gente? Então, isso me chama muito a atenção, a emoção do momento, as palavras de Ananias, assim, a última vez que talvez Saulo se encontrasse ali com Ananias, extremamente agradecido, a enorme gratidão dele para com aquele idoso, né, que ainda saiu da prisão levando 20 bastonadas, não foi chicote, foram 20 bastonadas que ele levou num corpo já envelhecido, e reuniram-se à noite na casinha lá da lavadeira. Então, quantas vezes a salvação é justamente o anonimato, a simplicidade e a bondade de coração. Me chamou muita atenção os bolos de cevada que alguém se lembrou de dar para Saulo. Pode continuar, Albertinho. Do outro lado, saiu Lesto do cesto, deixando-se empolgar por estranhos pensamentos. Lesto significa rápido, né? Tem que ser esperto, tem que ser rápido para sair logo. Isso. Olha ele se questionando, seria justo fugir assim? Tadinho. Não havia cometido crime algum? Não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? Ao mesmo tempo, considerava que sua conduta não provinha de sentimentos pueris e inferiores, pois ia a Jerusalém desassombrado, buscaria avistar-se com os antigos companheiros, falar-lhes-ia abertamente, concluindo que também não seria razoável entregar-se inerme ao fanatismo tirânico da sinagoga de Damasco, né? Isso. Então ele ainda questionou, né, se ele não estaria fugindo, né? Uhum. Mas o pensamento elevado dele, não, né? Eu tenho uma missão, eu tenho que ir até Jerusalém Sim. e cumprir o que me está programado fazer, né? Certo. É porque o erro maior dele tinha sido lá, né? O erro não, o engano maior dele tinha sido lá. Exato. Primeiros raios do sol, o fugitivo ia longe. Levava consigo os bolos de cevada como única provisão, e o evangelho presenteado por Gamaliel como lembrança de tanto tempo de solidão e de luta. A jornada foi assaz difícil e penosa. O cansaço obrigava-o a paradas constantes. Mais de uma vez recorreu à caridade alheia, no trajeto penoso. Com o auxílio de camelos, cavalos ou dromedários, a viagem de Damasco a Jerusalém não exigia menos de uma semana de marchas exaustivas. Saulo, porém, ia a pé. Poderia, talvez, valer-se do concurso definitivo de alguma caravana, onde conseguisse os recursos imprescindíveis, mas preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. Quando a fadiga lhe sugeria o desejo de aguardar a cooperação eventual de outrem, buscava vencer o desânimo, punha-se novamente de pé, apoiava-se em cajados improvisados. Isso. Parágrafo, né? A dificuldade foi o trajeto de Saulo, de Damasco até Jerusalém. Sim. Agora, olha o que Emmanuel escreve, né? A vontade poderosa. Preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros.
que ali realmente ele estava, assim, utilizando os seus próprios recursos físicos e mentais, emocionais, para vencer aquelas dificuldades, contando com ele mesmo, só com ele, e mais ninguém. Então, a viagem realmente foi bastante cansativa, né? E outra, ele só tinha o bolo de cevada para comer, que na certa não demorou a viagem inteira, não durou a semana, não durou a viagem inteira, né? Então, realmente foi uma viagem difícil. E mais um parágrafo só, Albertinho. Depois de suaves recordações, no local em que tivera a visão gloriosa do Messias ressuscitado, voltou a experimentar carinhosas emoções ao penetrar na Palestina, atravessando vagarosamente extensas regiões da Galileia. Fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do Mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região. Naquele tempo, já o ardoroso apóstolo dos gentios desejava inteirar-se de todos os fatos referentes à vida de Jesus. Ansiava por coordená-los com segurança, de maneira a legar aos irmãos em humanidade o melhor repositório de informações sobre o emissário divino. Isso. Pessoal, a Síria faz divisa com Israel. E esse local é um local até hoje em litígio, porque Israel tomou uma parte do território da Síria justamente nesse lugar. Então, o que Emmanuel está falando aqui está correto geograficamente, porque a Síria faz divisa com o norte da Galileia. E aí ele rapidamente chegou ali na região onde Jesus viveu, Cafarnaum, Nazaré. Então, o que Emmanuel coloca aqui está certo geograficamente. Há, sim, uma divisa. E, atualmente, ali é uma área de conflito, mantida sempre sob vigilância de exércitos, porque é uma região litigiosa, que a gente ouve, às vezes, falar das colinas de Golã, é justamente esse pedaço em que Israel tomou esse pedaço da Síria. E foi por esse trecho que Saulo passou, para poder entrar no norte da Palestina. E no norte da Palestina, naquela época, era justamente a região da Galileia, tá bom? Então, ele aproveitou para visitar Cafarnaum, Nazaré, e, como a gente vai ver, conseguiu conversar um pouquinho com o apóstolo Mateus, como a gente vai ver aqui para frente. Então, Albertinho, agradeço a sua leitura, e agora já vamos passar, então, a continuidade aqui para a Elaine. Obrigada, viu? Obrigado. Eu que agradeço a todos. Pode continuar, Elaine. A Elaine saiu, porque eu vi que ela estava aí, ou está com dificuldade para abrir o seu áudio? Ela está aí, mas o áudio está fechado, viu, Malu? Acho que ela não deve estar conseguindo abrir, então, às vezes. Porque às vezes acontece esse probleminha com ela também. E agora? O que nós vamos fazer para começar, para a gente não ficar muito tempo parado, se ela conseguir... Oi? Acho que eu consegui. Elaine, conseguiu? Nós estamos ouvindo, né? Você. Oi? Nós estamos te ouvindo, sim. Pode começar. Quando chegou a Cafarnaum,
Um crepúsculo de ouro entornava maravilhas de luz na bucólica paisagem. O ex-rabino desceu religiosamente às margens do lago. Embebeu-se na contemplação das águas maravilhosas, pensando em Jesus. No poder do seu amor, chorou, dominado por singular emoção. Queria ter sido pescador humilde para captar os ensinamentos sublimes na fonte de suas palavras generosas e imortais. Por 2 dias, ali permaneceu em suave embevecimento. Sem revelar-se, procurou Levi, que o recebeu de boa vontade. Levi é Mateus, certo, gente? Levi era o nome de Mateus. Mostrou-se sua dedicação e conhecimento do Evangelho. Falou da oportunidade de suas anotações. O filho de Alfeu alegrou-se ao contágio daquela palavra inteligente e confortadora. Saulo viveu em Cafarnaum horas deliciosas para o seu espírito emotivo. Fora ao local das pregações do mestre, mais adiante, a casinha de Simão Pedro, além a coletoria onde o mestre fora chamar Levi para o desempenho de importante papel entre os apóstolos. Abraçou homens fortes da localidade, que tinham sido cegos e leprosos, curados pelas mãos misericordiosas do Messias. Foi a Dalmanuta, onde conheceu Madalena, enriqueceu o mundo impressivo de suas observações, colhendo informes inéditos. Olha que interessante isso que Emmanuel está colocando para a gente. Levi, que era Mateus, trabalhava como coletor de impostos, era publicano, e ele era filho de Alfeu. E nós temos outros que também eram filhos de Alfeu, portanto, irmãos de Mateus, irmãos de Levi, e que também eram discípulos de Jesus. E é interessante essa informação, importante essa informação que Emmanuel coloca aqui para a gente. E ele ali conversou com Levi, podendo colher do próprio Mateus, que conheceu Jesus, que conviveu com Jesus, informações importantes para ele, até mesmo Madalena. Dalmanuta era uma aldeia às margens do lago de Genezaré, que ficava naquela margem, a oeste do lago, ficavam as pequenas aldeias, bem próximas umas das outras. E isso realmente trouxe um novo e forte alento para Saulo, né, de estar naquela região onde Jesus viveu, onde os apóstolos viveram, onde tantos fatos aconteceram. Até mesmo conseguiu conversar com cegos e leprosos que tinham sido curados pelas mãos misericordiosas de Jesus. Então, isso trouxe para Saulo, assim, algo indescritível, né? Um forte alento para o seu coração. Muito bonito isso e muito importante as colocações que Emmanuel está passando aqui para nós. Pode continuar, Elaine. Deixa eu só fazer um comentário. Claro, por favor. E que nem para a gente que está lendo, já é assim uma coisa emocionante. Imagina para ele, né, passando nos lugares onde Jesus fez. Nossa, deve ter sido assim uma sensação indescritível mesmo. Exatamente. Nossa. Nem fale.
Daí a dias, depois de repousar em Nazaré, ei-lo às portas da cidade santa dos israelitas. Extenuado de fadiga, das caminhadas penosas, das noites de vigília, cujos sofrimentos muita vez lhe pareceram sem fim. Em Jerusalém, todavia, aguardavam-no outras surpresas não menos dolorosas. Estava empolgado por ansiosas interrogações. Não mais tivera notícia dos pais, dos amigos, da irmã carinhosa, dos familiares, sempre vivos na sua retentiva. Retentiva é memória, né? Como o receberiam os companheiros mais sinceros? Não poderia esperar amáveis recepções do Sinédrio. O episódio de Damasco dava-lhe a perceber o estado de ânimo dos membros do tribunal. Certo, fora sumariamente expulso do cenáculo, mas conspícuo da raça. Em compensação, fora admitido pelo Cristo no cenáculo infinito das verdades eternas. Sim. Dominado por essas reflexões, atravessou a porta da cidade, recordando o tempo em que, em uma biga veloz, saía em outro local, buscando a casa de Zacarias na direção de Jope. As reminiscências das horas mais venturosas da mocidade encheram-lhe os olhos de pranto. Os transuentes de Jerusalém estavam longe de imaginar quem era aquele homem magro e pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Olha como Emmanuel está descrevendo a situação física de Saulo, gente. Perto do que ele era antes, né? Não somente depois de ter passado 3 anos tostando no sol do deserto, mas a caminhada que ele fez, tanto de Palmira para Damasco, e depois de Damasco para Jerusalém, foram bastante penosas para ele, fisicamente. Isso contando que ele era um atleta, certo, gente? Ele era um esportista também, né, nas corridas de biga, então era um moço forte, fisicamente falando. Então, Emmanuel faz questão, não é a primeira vez que ele vai fazer isso, já fez isso antes e vai fazer mais vezes, mostrando em que estado ele estava fisicamente, irreconhecível, né? Então, ali já começaram as grandes recordações para ele, né, gente? Então, não devia estar sendo um momento fácil. Pode continuar. Após grande esforço, atingiu um prédio residencial do seu conhecimento. O coração palpitou-lhe apressado. Como simples mendigo, bateu à porta em ansiosa expectativa. Um homem de semblante severo atendeu secamente. Podeis informar, por favor, disse com humildade, se ainda aqui reside uma senhora chamada Dalila? Dalila é irmã de Saulo. Não, respondeu o outro ríspido. Aquele olhar duro não ensejava novas perguntas, mas, ainda assim, aventurou. Poderíeis dizer por obséquio para onde se mudou? Ora essa, replicou o dono da casa irritadiço. Dar-se-á que tenha de prestar contas a um mendigo? Daqui a pouco o senhor me perguntará se comprei esta casa. Depois me pedirá o preço, exigirá datas, reclamará novas informações sobre os antigos moradores, tomará meu tempo com 1000 interrogações ociosas.
E fixando em Saulo os olhos impassíveis, rematou de chofre. Nada sei, está ouvindo? Ponha-se na rua. O fugitivo de Damasco voltou serenamente para a via pública, enquanto o homenzinho deu expansão aos nervos doentes, batendo a porta com estrondo. O ex-discípulo de Gamaliel refletiu na realidade amarga daquela primeira recepção simbólica. Jerusalém, certamente, nunca mais poderia conhecê-lo. Não obstante a impressão dolorosa, não se deixaria empolgar pelo desânimo. Resolveu procurar Alexandre, parente de Caifás e seu companheiro de atividades no Sinédrio e no templo. Gente, lembrando que Caifás era o sumo sacerdote naquela época. Cansadíssimo, bateu-lhe a porta, com minguadas esperanças. Um servo da casa, depois da primeira pergunta, vinha-lhe trazer-lhe a alvissareira notícia de que o amo não se demoraria a atender. Com efeito, daí a pouco, Alexandre recebia o desconhecido com indisfarçável surpresa. Satisfeito por conseguir a atenção de um velho amigo, Saulo adiantou-se, cumprimentando-o com efusão. O israelita ilustre não conseguiu ocultar o desapontamento e sentenciou com alguma generosidade nas palavras: Amigo, a que vindes a esta casa? Será possível que não me reconheças? Interrogou bem-humorado, apesar da imensa fadiga. Vossa fisionomia não me é de todo estranha. Entretanto, Alexandre, exclamou por fim, prazenteiro, não te recordas mais de Saulo? Um grande abraço foi a resposta do amigo, que perguntava solícito, modificando o tratamento. Muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei, esperando que voltasse. Grande é o poder do Deus de Moisés. Saulo compreendeu de pronto a ambiguidade daquelas expressões, sentindo dificuldade em fazer-se entendido. Procurava o melhor meio de explicar-se com êxito, enquanto o amigo prosseguia. Mas que aspecto é esse? Olha que mais parece um beduíno do deserto. Dize-me, quanto tempo durou a enfermidade pertinaz? Pessoal, só um momentinho aqui, Elaine. Novamente, Emmanuel dá um destaque para a aparência física de Saulo. Acho que nem o próprio Saulo fazia ideia do aspecto que ele tinha na época, naquele momento, e o que é que se corria a respeito de Saulo, que ele tinha ficado doente com a visão que aconteceu, porque lembra, depois de ele ter visto Jesus, quem é que voltou para Jerusalém? Os 3 servos que o acompanhavam, e que também não tinham entendido nada do que se passava. E viram a mudança repentina do comportamento de Saulo, que chorava abundantemente e ficou cego. Então, para eles voltaram com essa notícia, de que Saulo tinha ficado transtornado, doente. E depois disso, Saulo sumiu por 3 anos. Então, o que se pensava a respeito? Que ele tinha enlouquecido, que ele tinha tido algum surto e tinha ficado muito doente. Por isso, as palavras do amigo, desse amigo Alexandre, amigo dos tempos de Saulo no Sinédrio. E ele diz, graças a Deus vejo que estás curado.
Não me enganei esperando que voltasse. Grande é o poder do Deus de Moisés. Né? É o Deus de Moisés. Olha essa expressão, né, gente? E Saulo já percebeu que ali o negócio ia ser uma parada dura, como realmente foi. Então, pode continuar. Então, eu falei assim, mas quanto tempo demorou essa enfermidade, né, que não te largou? O que aconteceu? Vamos ver agora o rumo dessa prosa. Pode continuar, Elaine. Saulo encheu-se de coragem e acentuou: mas há engano com certeza, ou estarás mal informado, porque nunca estive doente. Impossível, disse Alexandre, visivelmente desapontado, depois tantas demonstrações afetuosas. Jerusalém anda repleta de lendas a teu respeito. Sadoc veio até aqui, há 3 anos, pedir providências enérgicas do Sinédrio para que se esclarecesse tua situação. E depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Provei que, se havias adotado uma atitude simpática para com a gente do caminho, certo, essa decisão obedeceria a fins que não estávamos habilitados a compreender de pronto, como, por exemplo, o de sondar melhor a extensão de suas atividades revolucionárias. Isso, então aqui ele já, com poucas palavras, ele colocou Saulo a par do que havia acontecido em Jerusalém na ausência dele. Lembrando que ele foi recebido e tratado de forma bem sádica, bem ruim, pelo antigo amigo Sadoc, né? E lá em Damasco. Então, e depois esse Alexandre é que lutou ali no Sinédrio para que as coisas não ficassem mais difíceis para ele, Saulo, de modo que ali, como diz o próprio Sadoc, fez com que o Sinédrio lançasse uma ordem de prisão contra ele. Né? Então, lá, desde essa época, lutei desesperadamente para que se modificassem as disposições da peça condenatória. Então, esse Alexandre lutou a favor de Saulo, achando que o que tinha acontecido com ele, conforme Sadoc vinha contando, era uma nova estratégia para sondar as atitudes dos cristãos, né? Era isso aí. Dá para ler mais um pouquinho ainda, Elaine, pode continuar, hein? Saulo não pôde conter-se e revidou antes que o amigo continuasse. Mas, nesse caso, seria um hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. O outro, contrafeito, carregou o sobrolho. Aliás, ponderei todas as hipóteses e, como não podia tomar-te por hipócrita, acentuou Alexandre, procurando emendar a mão. Consegui provar que tua atitude em Damasco provinha de transitória demência. Não era justo pensar de outro modo. Mesmo porque, do contrário, serias também insincero conosco na esfera do farisaísmo. O ex-rabino sentiu a delicadeza do impasse. Havia renovado as concepções religiosas, mas estava diante de um amigo. Quando muitos o abandonavam, aquele o recebia fraternalmente. Era necessário não magoá-lo. Todavia, era impossível mascarar a verdade.
Sentiu os olhos úmidos, impunha-se testemunhar o Cristo a qualquer preço, embora tivesse de perder as maiores afeições do mundo. Alexandre disse humildemente: é verdade que iniciei um grande movimento de perseguição ao caminho, mas agora é indispensável confessar que me enganei. Os apóstolos galileus têm razão. Estamos no limiar de grandes transformações. Portas de Damasco, Jesus me apareceu na sua gloriosa ressurreição e exortou-me ao serviço do seu evangelho de amor. Saía tímido, lavado no desejo de não ferir a crença comigo, e não deixar de não digais tais absurdos, escafônico e sorridente. Desgraçadamente, vejo que o mal continua minando-lhe as forças físicas e mentais. A sinagoga de Damasco tinha razão. Se não te conhecesse da infância, dar-te-ia agora o título de blasfemo e desertor. Olha que situação delicada, Saulo, assim, em que Saulo se encontrava na presença daquele amigo que o recebeu, apesar das condições físicas em que Saulo se encontrava. E justamente por ser fiel a essa amizade, ele não podia ser hipócrita na frente do amigo, dizendo, não, realmente eu estive doente, nada disso. Ele foi sincero, ele falou a verdade. Ele confessou o que realmente tinha acontecido. E o amigo ainda não estava acreditando, porque achava que que o problema de saúde, que a enfermidade, suposta enfermidade de Saulo, ainda estava acabando com as suas forças físicas e mentais. E ainda fala, olha, se eu não te conhecesse desde a infância, eu diria que você é blasfemo e desertor. Vejam em que situação delicada Saulo estava na frente daquele amigo, né, gente? Então, foi uma das situações difíceis que ele já encontrou em Jerusalém. Nós vamos parar por aqui, porque já faltam 2 minutinhos, então nós não vamos continuar o parágrafo seguinte, tá bom, Elaine? Nós vamos parar por aqui, assim a gente pode, na próxima semana, retomar um pouquinho desse diálogo e fazer mais alguns comentários, que se a gente for falar agora, vai estender muito o nosso tempo, tá bom? Então, agradeço, viu, Elaine, pela sua leitura também, retornando aqui à tela principal do Skype, e pedindo para você mesma, Elaine, que fazer a prece final para nós, por favor. Então vamos, nesse momento, pensar em todas essas lições que hoje nós tivemos e refletir no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, e procurar a nossa reforma íntima, procurarmos sermos melhores do que ontem, e agradecer sempre a oportunidade desse estudo maravilhoso, que tanto nos traz de bom. Possamos estar em paz para mais uma semana e agradecer sempre aos amigos espirituais, aos irmãos que nos acompanham. Que assim seja. Então, mais uma vez, agradeço a companhia de todos, agradeço pelas leituras,
Agradeço ao senhor José ali pela gravação. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras das obras de Chico Xavier. Um grande abraço, fiquem com Deus.